Shalom, shalom, boa noite. Boa noite a todos os nossos queridos que nos acompanham no podcast. E se é a tua primeira vez, bem-vindo a este podcast. Já para você que é a primeira vez, esse é um podcast que não é de convidados. É uma mesa praticamente fixa, tem pequenas variações, tem momentos que o pastor Vinícius está, outros ele está trabalhando, mas é uma mesa mais ou menos fixa em que a gente discute assuntos de atualidade, profecias, e nós estamos nessa trajetória das profecias na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, sobre os últimos dias. E antes mesmo de cumprimentar a mesa, eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo, como eu disse, tem a área de membros. A área de membros tem muitos cursos para você, inclusive muitos temas sobre os últimos dias, livro de Daniel, Apocalipse, livro de Judas, muita coisa. E também restauração emocional. E deixa o seu like e compartilha com muitas pessoas, porque é dessa forma que você está semeando a palavra de Deus. Boa noite, pastor Osano. Boa noite, pastora Naira. Boa noite, pastor Jonas. Excelente boa noite para todos nós. E boa noite a todos. Boa noite, Jonas. Excelente noite. Naira. E o Aquino, né? Um shalom para o Aquino. Hoje a gente... Bom, todo mundo sabe o quanto essa mesa ama Mateus capítulo 24. Toda hora a gente está falando de Mateus 24. Mas por que a gente fala tanto de Mateus 24? Porque Jesus, na sua última semana em Jerusalém, depois que ele contou parábolas, para ensinamentos muito preciosos, as suas últimas parábolas, e na última semana, ele teve um momento que ele subiu no Monte das Oliveiras e começou a falar sobre os últimos dias. E por isso é um capítulo muito completo, porque ele resume de uma forma fenomenal um período muito grande, desde o ano 70 depois de Cristo até os nossos dias. Imagina, em um único capítulo, em um único sermão, que no caso dele não era um capítulo, ele estava falando um sermão. Num único sermão, ele ter a capacidade, em pouco tempo, de resumir desde o ano 70 depois de Cristo até nós. Ele adiantou tudo, né, pastor? Falou de um futuro recente, porque para os discípulos o ano 70 depois de Cristo é um futuro que é recente para eles, né? E falou de um futuro que eles não viveriam, não enfrentariam, um futuro bem distante, que é o nosso. E por isso que a gente ama tanto falar Mateus 24, porque tem o cronograma, tem a linha do tempo para a gente seguir e não ficar desesperado. Mas Lucas capítulo 21, hoje a gente não vai falar de Mateus 24. A gente vai falar de Lucas... Duvido. Duvido. Então, duvidou bem. Estou com vontade de falar até de Daniel. Olha, duvido que não fala. Então, não vamos falar de Mateus 24, mas vamos falar de Lucas 21, que é Mateus 24, porque como vocês sabem, os 4 evangelhos, e Lucas, no capítulo 21, é o mesmo sermão de Mateus 24, só que a gente vai ler em Lucas, por isso que eu disse que a gente não vai falar de Mateus 24. A gente vai falar do médico Lucas, qual foi a visão nas suas pesquisas de tudo que ele extraiu do sermão. Porque Mateus, a despeito dele ser bem detalhista, tem alguns detalhes que escapou de Mateus. E Lucas, nas suas pesquisas, ele trouxe aquilo que estava faltando em Mateus. Mas é isso mesmo, essa é a função dos 4 evangelhos. Difícil, né? Até para a gente discutir um pouquinho sobre os livros ou sobre os apóstolos, Mateus tinha uma inteligência acima da média, né? Ele também era bastante treinado, ele era bem treinado. Então, a visão dele é muito importante também para nós. Maravilhosa. Né? Muito, muito importante. E Lucas, por ser médico, ele também traz uma visão mais aprofundada no lado humano, né? Então, uma mente científica, né? Sim, uma mente bem apropriada principalmente para ouvir Jesus falando a respeito do futuro. Né? Nas pesquisas dele. Eu acho que trouxe assim, algum entendimento para eles o fato da inteligência deles, né? Não estou falando só da vida espiritual, estou falando da inteligência de cada um, que cada um trazia. E
E quando Jesus fala, então, nesse texto, a respeito do fim dos tempos, e Jesus está anunciando isso na semana que ele vai morrer, né? Na semana de Páscoa, e onde o Cordeiro de Deus, né, o que tira o pecado do mundo, estaria entregando a sua vida. E Jesus deixa, a primeira coisa que o Senhor deixa para eles é a profecia a respeito da destruição de Jerusalém. Não é? E aquilo podia ser para muito para frente ou podia ser muito próximo, como foi. Isso foi, Jesus falou mais ou menos no ano 33, por aí, né, da era cristã, e aconteceu nos anos 70. Então, isso trouxe um impacto muito grande para todos eles, porque eles, a partir dali, estavam com o Espírito Santo, mas eles tinham tido a experiência de andar com o Senhor, né? Entendeu? E agora eles estavam andando, teoricamente, né, sozinho, sem a companhia do Senhor ali, fisicamente. Física, né? Então, aí ele fala tanto Mateus 24 quanto Lucas 21, fala primeiro da destruição do templo, aquele momento de... É na ordem, né? Ele vai trazer na ordem, na sequência. É uma cronologia. Tem uma frase que ele deixou que eu quero só introduzir aqui. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, não hão de passar. Isso é literal. Então, isso é literal, né? Então, o ano 70, o acontecimento do ano 70 já foi aquele impacto, né? Então, assim como aconteceu, parecia impossível. Se nós aqui, se nós fôssemos os discípulos, mesmo Jesus falando e eles sabendo que o que Jesus fala acontece, eles olhavam para aquela edificação fenomenal do segundo templo, que o Herodes fez aquela reforma fantástica, e eles olhando para aquela edificação, talvez eles pensassem, como? Eu acho que é figurado, eu acho que não é literal. Impossível que alguém destrua, que não ficará pedra sobre pedra desse templo. É impossível que isso aconteça. Talvez, eu estou entrando na mente dos discípulos, né? Sim. Como era difícil acreditar que isso aconteceria. Pastora, assim, mas eles tiveram uma experiência parecida com essa antes, né? Com a figueira, né? Sim. Onde Jesus liberou uma palavra e quando eles voltaram, a figueira estava aniquilada, né? Mas uma coisa é você falar de uma figueira, que é uma árvore, agora aquela edificação, foram 40 anos de trabalho. E não estou falando do templo que foi levantado ali por Esdras. Eu estou falando da melhoria. Isso. O que Herodes fez com aquele templo, como ele dobrou longe, né? o tamanho, como ele aplainou aquele monte, fez aquela plataforma que até hoje a gente sobe, é a plataforma que Herodes fez. Então, você sabe que eu tenho duas inquietações, né? E eu vou passar para todo mundo agora. A primeira é o seguinte: o que teria acontecido com a humanidade se Adão e Eva não houvessem rejeitado o Éden, né? Pecado. O que teria acontecido? Como teriam sido os planos de Deus para com o homem? tudo perfeito, né? Não, tudo bem, perfeito, mas é bastante curioso. Era um plano de Deus já que o homem caísse? Não, é a onisciência dele. Era um plano? Não, a gente acha que não. Outra coisa que é interessante é se o povo judeu houvesse recebido o Messias em Jesus, como teria sido também esses 2 últimos 1000 anos? Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, diz que o Senhor nos elegeu nele e ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis, né? Então, eu penso que o plano de Deus sempre foi esse. Mas sempre o que teria acontecido com a humanidade? Vamos trazer para a realidade. Não, você está falando de duas coisas. A primeira, se não tivesse pecado, a gente estaria no mundo perfeito. No mundo perfeito. Se o povo judeu tivesse aceitado. Se o povo judeu tivesse aceitado, a gente estava destruído. Não creio, porque quando Deus levantou Abraão, foi com o objetivo de fazer todas as nações. Abençoar todas as nações, né? E imagina se eles entendem... Não, sempre teve o plano de abençoar os estrangeiros. Se você olhar, sempre tinha assim. Era assim, continuaria a liberdade de você olhar para o povo de Deus, para o povo de Israel, e falar, eu quero seguir isso aí. Como Raabe. Hoje tem. Os cristãos seguem, na verdade, princípios judaicos. Né? Como aconteceu com Raabe, como aconteceu com Ruth e tantos outros que eram estrangeiros e se tornaram parte. Está entendendo aqui, não? Agora, voltando ao nosso assunto, Lucas, né? Lucas capítulo 21, como eu disse... Salto, né? Salto lá para o Éden, né? De Lucas. Então, como eu disse, para eles, a mente deles era inconcebível a destruição do templo.
E por que eu estou ressaltando tanto isso? Porque para muitos, a gente estava conversando aqui nos bastidores, para muitos eles acham que é metáfora, que não vai acontecer ou que já aconteceu. Por quê? Porque a nossa mente limitada não consegue conceber este nível de destruição anunciado aqui em Lucas 21 e Mateus 24. Por isso que as pessoas falam, não, isso é uma forma figurada. Se você fosse discípulo de Jesus, você ia dizer, não, Mateus, não, tudo bem, tudo que Jesus fala acontece. Mas não é literalmente o templo. Acho que somos nós. E por que esse pessoal se refere ao ano 70 depois de Cristo como o cumprimento de tudo que está escrito aqui? Não, peraí, são dois assuntos diferentes. Exato, por quê? Por que eles... Hoje ele tá calma nessa hora, né? Porque a gente está aqui exatamente para isso. A gente não está aqui para ficar conectado. A gente não, está mas aqui são para dois discutir assuntos. o assunto. Então, um assunto a gente está assim, se eu fosse discípulo de Jesus e ouvisse o que está ele no Monte das Oliveiras, talvez eu falasse, Rosana, eu acho que é impossível, né? Esse templo aqui, eu acho que ele está falando da gente. Eu acho que ele está falando de uma forma metafórica. Talvez eu falasse complicado, isso. Porque ele então, disse, esse templo será derrubado e em 3 dias será reedificado, reerguido. Ali ele já estava falando do templo dele mesmo. Exatamente. Então, talvez esse povo que acha que tudo já se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, tem essa confusão, porque tem esse tipo de mentalidade. Não, confusão mental. Isso aqui não é possível que isso aconteça de forma literal, esse nível de juízo. Não, já aconteceu no ano 70. Não aconteceu. O nível de juízo que está escrito em Apocalipse não aconteceu. Mas vamos falar dos nossos dias? O que Jesus disse no seu sermão referente a 2024? Ele falou? Falou. Está no versículo 11. E eu gostaria que vocês lessem para mim o versículo 11. Eu vou ler sim. Versículo 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Então, vamos lá. O que está acontecendo aí no ano de 2024? Grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares e coisas espantosas. Então, vamos por etapa. Tem muito para terremoto. Sempre teve terremoto, mas agora está sendo anunciado o grande terremoto. Vocês lembram? No mês de agosto, quando eu fui para o Japão, eu fui debaixo de um alerta nacional. Não, pode ser que tenha, não. Estava debaixo de um alerta, não tinha ninguém na praia, verão. Todo mundo estava com estoque dentro de casa, diante da iminência de um terremoto 9.0. Gente, um terremoto 7.2, 7 já é muito destruído. Imagina 9.0. Mas o Japão nível, é preparado, então, né? Esse nível de terremoto, eles estão preparados para uma destruição de Tóquio. Aquele programa que a gente estava vendo ontem. Cara, tu lembra do vulcão que pode eclodir a qualquer momento nos Estados Unidos, o Yellowstone? Mas nesse momento vamos falar do terremoto. Só ele inunda a Terra com fuligem. Do Parque Yellowstone. Então, esse é incrível. Não, e sabe-se que ele vai vir, né? Vai entrar em erupção. Então, como lá no Japão, eles estão preparados para 2 tipos de terremoto. O terremoto por causa das placas tectônicas e o terremoto como esse por causa de uma ação vulcânica. E esse que o Jonas está falando, do Parque Yellowstone, a erupção do vulcão, vai provocar uma fumaça que escurece não só os Estados Unidos, mas chega até a Europa, o mundo, afeta o mundo. A Nara está falando de vulcão. É vulcão. Né? Mas nos Estados Unidos também esperam a movimentação também. das placas tectônicas. São dois níveis de tragédia. Que provocará um terremoto colossal em São Francisco. Mortes. Por exemplo, no Japão, quando você foi agora, se fosse esse terremoto de 9 alguma coisa, ou 9... esperava-se 362 mil mortes de japoneses. Principalmente em Tóquio. E fora o tsunami. Então, e o povo é avisado. O povo sabe o que vai acontecer. Sabe. As autoridades japonesas orientam o povo. Todo mundo sabe, mas estão lá. Não, agora imagina. Foi um alerta nacional de 7 dias. Nesses 7 dias de alerta do vulcão,
todo mundo estava do terremoto, estava todo mundo preparado. Eu viajei, quando eu cheguei lá, estava no 5º dia. Aí eu falei, ainda tem mais 2 dias de aviso nacional aqui. Estava todo mundo preparado, com estoque, como eu disse, com estoque em casa, com tudo. Bom, isso é terremoto. Olha só, a gente não precisa ir muito longe. A gente acha que o nosso país está fora, né? Está livre disso. Vocês viram, acompanharam as queimadas no país? O que aconteceu? O que aconteceu? Que o sol ficou vermelho, quase que não aparecia, uma fumaça cobrindo quase praticamente todo o Brasil, e isso trazendo consequências terríveis. Então, essa é a parte final do versículo 11. Eu só estou mostrando terremoto. Não, né? Eu só estou mostrando terremoto, gente, para mostrar. Porque tem muita gente que me fala assim: sempre teve terremoto. Sim, mas não 9.0. Agora é mega terremoto que está sendo aguardado. Qual é o segundo item aqui, depois de terremotos? Epidemia. Nós já vivemos pandemia. Pandemia é pior. É o mundo. Não é um local. Epidemia é num local. Pandemia é o mundo. E nós já vivemos. O mundo parou por causa de uma pandemia. E isso pode acontecer a qualquer momento. É esse nível de coisas que a gente está vivendo. A epidemia sempre teve. Sim, sempre teve epidemia. Mas agora nós estamos falando de um nível a mais. Pandemia. E a gente está vendo níveis de doença que incontroláveis, como a medicina super avançada, que não está conseguindo deter determinadas doenças, como, por exemplo, é claro que não está nessa categoria, o câncer não é uma epidemia, mas está descontrolado. Cada dia, pessoas mais jovens e maior número de pessoas com câncer, que eu digo entre aspas, gente, claro que eu sei que câncer não é epidemia, mas parece uma epidemia de tão grande o número de pessoas. Então, é como se tudo tivesse no limite. Qual é o terceiro item aqui? Fome em vários lugares. Aí entra dentro daquilo que o Jonas acabou de falar. Nós estamos acostumados com fome no terceiro mundo, o Nordeste, o sertão do Nordeste, a África, lugares na Índia, enfim. Você sabe, me preocupa muito a mentalidade, né? A gente sabe que o diabo tem ocupado a terra de uma maneira como nunca antes ocupou, porque é bíblico isso, né? Assim também o Espírito Santo vai superabundar, né, sobre a terra. Enquanto, pelo menos, a igreja estiver na terra, vai ser assim. Me chama a atenção a mentalidade dos grandes governantes mundialmente falando, porque, por exemplo, o Brasil é um celeiro de alimentação para o mundo, né? O Brasil ele alimenta quase que 1/3 da população mundial. Pelo menos passa de 1 bilhão de seres humanos. E as políticas de meio ambiente do mundo, não estou falando do Brasil, as políticas para o meio ambiente da nova ordem, né, mundial, começaram a fazer uma taxação absurda sobre quem produz alimento, quando, na verdade, quem produz alimento deveria ser guardado, deveria ser protegido e incentivado a continuar. Mas não está acontecendo isso. As leis ambientais estão podando a capacidade desses grandes produtores de continuarem produzindo alimento. E isso me assusta, porque parece que há um complô, e há esse complô, porque o diabo está dominando, está governando o mundo, de trazer fome, assim como de trazer peste, assim de trazer poluição, destruição. É muita coisa acontecendo, e no momento em que nós temos dificuldade de alcançar as informações, né? A informação ela não está chegando como deveria chegar para a população mundial, para que ela pudesse fazer a sua parte, né? Então, eu não sei, eu acho que a coisa está bem acelerada, Naira. Está muito acelerada. Acho que a aceleração desse processo está vindo a galope, porque a gente nunca esquece. Eu me lembro de cada aflição que a gente sente nesses dias por acontecimentos. Eu nunca esqueço a palavra do Senhor, que se Ele não abreviasse os últimos dias, nem os seus escolhidos seriam salvos. Não aguentaríamos. Mas aí a gente tem que falar um pouco sobre isso. Não seriam salvos? Opa, minha salvação está entrando em evidência por causa disso? Temos que vigiar mais, né? Ficar mais atentos, porque há uma dificuldade muito grande para você entender o que está acontecendo, por exemplo, com as igrejas.
que está acontecendo no corpo de Cristo? Será que, de fato, a parábola das 10 virgens vai se cumprir literalmente? Será que é isso? Mas por culpa de quem? Será a culpa de Cristo que não trouxe a salvação ampla para todos? Não. A culpa nossa de líderes que estamos deixando de falar a verdade para o povo de Deus. Estamos deixando de falar, de alertá-los a respeito dos tempos do fim, das catástrofes que estão sobrevindo, tempo de falar sobre céu e inferno, né? Santidade e pecado. É tempo de alertar o povo. Sabe que eu sonho com alguém se levantando e de uma forma coletiva, não é alguém, uma pessoa, mas que começasse, todo mundo começasse a fazer também conferências realmente para levar o povo para o profundo e não conferências de superfície. Comentei com você hoje de manhã. Conferências que, não, vamos chamar pessoas que realmente entendem o que está acontecendo, vamos informar, vamos buscar a Deus. Aí uma conferência que levasse todo mundo para o arrependimento, que levasse todo mundo a buscar a presença de Deus e tivesse uma explosão de poder, de conversão, e não simplesmente de animação, né? não de animação. Então, mas eu comentei justamente isso hoje pela manhã, eu falei isso com a Naira. Queimando, né? Eu mostrei uma notícia para ela, né, a respeito do nosso país. E eu falei assim, e as profecias que falam a respeito de um avivamento mundial saindo do Brasil? Será que o Brasil hoje tem... O que você me mostrou foi uma palavra do Billy Graham, que quando mostraram... Está preparado o Brasil para isso? Várias, ou o Brasil está fechando as portas para isso? Tinha várias bandeiras e ele olhou de uma forma diferente para quando foi a bandeira do Brasil. E aí perguntaram, o que foi que você viu? Isso lá atrás, né? Billy Graham, né? E aí ele fala... eu estou vendo que é daqui, dessa nação, que vai sair o avivamento. Sim. Quando o Jonas me mostrou isso, eu fiquei triste. Eu falei, mas eu não estou vendo por onde, porque eu estou vendo um púlpito com palavras superficiais. Mas tem um remanescente. Tem, mas eu quero encontrar esse remanescente. Eu quero que esse remanescente se levante de forma nacional, se junte. A gente tem visto, sim, grupos pequenos se fortalecendo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto esses grupos crescerem e se perderem. Entendeu? Se perderem no meio de um evangelho que a gente não conhece. O evangelho progressista tem sido um câncer. Mas, voltando aqui, quando fala de fome, eu estou falando o que é diferente nessa fome. Fome sempre teve no mundo, que é em lugares subdesenvolvidos ou que tem climas extremos, sem solução. No entanto, aqui está falando, quando fala de fome, para mim, é um período de fome inesperada. Como, por exemplo, teve fome no Egito. Não era esperada, era um grande império. Era inesperada aquela fome no Egito, no tempo de José. Mas era algo que Deus permitiu para chamar a atenção. Ali, muitos egípcios se converteram naquele processo e se renderam diante do Deus de José, que trouxe unção e solução através da vida de José. Então, eu estou falando de uma fome em lugares inesperados. E como esse tipo de fome? Por causa das mudanças climáticas. Então, por exemplo, as grandes inundações acabam com as lavouras. A grande seca acaba com as lavouras. Então, todos esses desastres que nós estamos vivendo... contribui e acelera o processo. Sim, um grande terremoto, como esse que estava esperado no Japão, abalaria a economia, a lavoura, tudo. E aí entra a necessidade, entra a fome, entram alimentos num preço inconcebível. Então, é isso que a gente está falando, de calamidade. Não estamos falando de fome que sempre existiu no mundo. Desde que o mundo é mundo, você vê Abraão, ele teve fome, né? Ele teve que sair. Teve vezes que ele ficou, teve vezes que ele saiu, foi para o Egito. Isaac enfrentou fome. Desde que o mundo é mundo, tem períodos de fome sobre a terra. Elias viveu 3 anos e meio de fome. Isso não é uma coisa diferente, o que Jesus está falando. O diferente é em lugares inesperados e por motivo inesperado, essa fome. Então, Jesus falou de terremoto, ele falou de fome e ele falou de epidemia. Agora, lê a outra palavra. Está falando que coisas espantosas.
Agora, essas coisas espantosas, eu vou dizer. Essa sequência. O furacão que estava sendo esperado, aguardado para passar sobre a Flórida com categoria 5, isso é uma coisa espantosa. Sim, isso também é outra coisa que o nosso filho estava falando, né, o Nicolas. Pai, todo furacão que vem dessa região, os Estados Unidos sempre anuncia como a maior catástrofe do mundo, ou seja, que eles estão aguardando também um furacão que vai ser tremendamente destruidor, né? Quando eu estive lá em Tampa, a pastora disse, olha, eu moro num lugar em que todos nós sabemos que está sendo aguardado uma destruição sobre a cidade toda. É a porta em algum de entrada, momento. né? É o corredor dos É furacões. Isso sempre. Lá é normal. Passa furacão como este, o último. Ela está falando de Tampa. Estou falando de Tampa. Mas eles estão aguardando em Tampa que vai destruir toda a cidade. Esse que o Jonas está falando. O anúncio do governo lá dava para se perceber isso. Porque eles diziam o quê? Não fiquem, saiam todos. Se você resolver ficar, grava o teu nome no corpo, que é pelo menos para a gente poder identificar depois. Isso eram governantes falando, autoridades. E então, isso para mim é coisa espantosa. Coisa espantosa é ter seca no sul e no sudeste e alagamento no Saara. Gente, o que é mais espantoso do que isso? Ter seca no Nordeste, normal, tudo bem, a gente está acostumado, é o clima. Agora, ter seca no Brasil inteiro, aí entrou o que o Jonas falou. Ter seca que provocou incêndios, uma seca tão acentuada e chegar a água a níveis espantosos e fora toda a destruição por causa do incêndio. Era o Brasil em chamas. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente não pode esquecer isso. Alagamento no Rio Grande do Sul. No centro, na cidade. Vamos lá. Então, mas vamos para o que é espantoso. O que é espantoso é seca no Brasil todo. O que é espantoso é alagamento que aconteceu no Saara, a ponto de um lago que há 40 anos, 50 anos virou deserto, ele encheu de novo lá no Saara. Tem algo acontecendo em silêncio, que as pessoas não estão se ligando. É a questão da umidade do ar. Isso é uma coisa que o Rio de Janeiro, por exemplo, normal era 85% a umidade do ar aqui, quase que o ano inteiro. E no Brasil, com exceção de Brasília, que sempre foi, né, bem mais abaixo, o restante vivia bem. Hoje nós estamos chegando a 12%, que não é apropriado para a vida. E aonde a gente vai chegar com isso também, se cada ano piora? Eu morei em Brasília, em época de seca. Lá a gente, até hoje, né, entra em alerta, aí as crianças não fazem educação física, não pode também ninguém fazer, é recomendado não fazer esporte. Quando entra nesse... acontece sempre em agosto, né? Em agosto, julho, agosto, acontece esse alerta, porque Brasília, pela sua localização, é isso que o Jonas estava falando, mas aí é algo pela localização. Pela sua localização, isso é normal acontecer em Brasília, um clima de deserto. Agora o Jonas está falando no Brasil todo, não é só num local que, por causa da sua localização, é normal que isso aconteça. Nós estamos falando do Brasil inteiro vivendo um clima de deserto. Isso é espantoso. Então, a palavra espantoso é espantoso. Não tem por onde, é espantoso. E as pessoas estão de olhos fechados, ficam assim, vai acontecer, pode acontecer na Flórida, mas a memória é curta. Não aconteceu? Tudo bem, passou o furacão, mas não era, graças a Deus, categoria 5, então tudo bem. Eles estão acostumados, teve destruição, mas não foi tão grande. Então, aí já saiu da memória. A sequência vai normalizando, né? Vai se tornando normal a si mesmo. É a psicoadaptação. Aí você acha que aquilo que é terrível, você já fica... Voltou a chover? Já esqueci daquele período terrível de seca no Brasil. Então, a memória do homem é muito curta. E por isso que no Salmo 103 fala que a gente tem que lembrar e trazer à memória todas as coisas, os benefícios de Deus. E também trazer à memória essas coisas espantosas, porque essas coisas espantosas te deixam em estado de alerta. Se nós aqui, nós três, vivêssemos junto com Moisés e estivéssemos vivendo aquele juízo e falasse, não, já passou,
já passou a praga dos gafanhotos, vamos voltar lá para o Egito, porque já passou. Não, era para eles ficarem em estado de alerta durante as 10 pragas, ficarem separados, posicionados, buscando a Deus. Não podia voltar. Quem voltou para o Egito foi dizimado. Então, essa é a nossa posição. Neste momento, nós precisamos ficar em estado de alerta. Você sabe uma coisa, uma frase do Benjamin Netanyahu, né? Que ficou gravado na minha mente depois que começou essa guerra. Ele falando aos judeus do mundo afora, né? Por causa da perseguição, etc., o antissemitismo. O lugar mais seguro para o judeu é em Israel. Incrível, né? Continua sendo. Não é incrível isso? Não, é o lugar mais seguro, é o lugar que protege a vida dos judeus. Para mim, esse é outro grande sinal. Esse antissemitismo global é um sinal mesmo. Grande sinal. Não é um antissemitismo, sempre existiu. Agora, antissemitismo global, isso é a ponto de uma autoridade dizer, olha, o Israel ganhou a licitação, né? Uma empresa israelense ganhou, mas não vamos, porque é israelense, não vamos por causa da guerra. Mas e se fosse mas em se tratando árabe? de Israel, poderia, né? Em se tratando de Israel, vamos falar um pouquinho de Ezequiel 38? Vamos falar um pouquinho sobre essa guerra em Israel, que a gente não pode passar aqui o podcast inteiro sem mencionar sequer 3, 4, 5 minutinhos. Então, lê aqui. Entendeu? Lê aqui. Não é isso, Peu? Temos que falar, Então, até porque... Lê o versículo 8. Até porque a gente está vendo Ezequiel 38 se cumprindo, e eu quero deixar claro para quem está nos ouvindo que a palavra de Deus sobre esse assunto é o seguinte: eu mesmo os atraí, ou seja, atraí os inimigos, para que o mundo saiba que eu sou o Deus de Israel. Gente, e o que vocês estão vendo? Israel com 3, 4 frentes de guerra. Não espanta vocês? Ou você recebe isso com muita tranquilidade? Não, isso não é normal. Um paísinho do tamanho de Israel enfrentando 3, 4 frentes de guerra. 7. Sendo 7, né? 7. Claro, estou esquecendo do Iêmen. E tem o Irã, que está bancando tudo isso. E Israel, meu Deus, cara, é demais. Mas antes de falar de Israel, é demais. Para mim, coisas espantosas, sabe o que é? De fato, Israel é ou não é o termômetro? É o relógio. É ou não é? É o relógio. O relógio. É o relógio. Cara, o que seria de nós sem Israel? Para onde olharíamos? Para nos referenciar a Deus. Mas antes de falar de Israel, a gente acabou de ver aqui nos bastidores notícias fresquinhas de como o homem não está percebendo como a gente tudo está se cumprindo. Quando a gente fala de inteligência artificial, a inteligência artificial ameaçando... Você tocou num tema aí violento agora. Hoje ele não... Puxa Hoje ele está que está. Acelerado. Aquino. Então, peraí. IA, cara. IA. Hoje qualquer coisa... IA, que é o alemão, né? Não é alemão que fala assim? IA. Então, a inteligência artificial que está ameaçando profissões, por exemplo, os advogados, a inteligência artificial faz uma petição melhor do que... Eu estou falando que eu conheço advogados que falaram, é muito melhor do que a minha petição. Então, está ameaçando a minha profissão. Já ameaçou, já. A inteligência artificial... Assessor jurídico já era. Ela ameaça... Gente, eu sou tradutora como profissão, então não exerço mais. Mas vamos lá. Eu fui lá no Japão. Você continua quando você interpreta línguas estranhas. Está traduzindo. Não. Aí você vai para o Japão, eu não falo japonês. Aí eu tenho um aparelhinho simples e barato, que eu não precisava nem do aparelhinho, era só pôr o Google Tradutor, que agora tem de voz. Agora eu vi que tem um fone, que o fone você ouve e no teu fone já sai a língua que é, na tua língua. Você pode estar ouvindo árabe e sai em português no teu fone. O meu aparelhinho é isso, eu descia lá no hall, eu falava em português, eu falava em português, saía em japonês, aí ela falava em japonês, saía em português para mim. Teve só uma vez que teve um erro que eu pedi. Ficou perdida. Não. Eu falei assim, tinha caixas, eu tinha ganhado presente. E aí tinha o quarto no Japão do hotel é muito pequeno. Aí eu falei em português, saiu em japonês, eu disse assim, olha, pode, porque eles não, se você não autoriza, eles não jogam. Passou 2 dias a caixa, mesmo eu colocando do lado do lixo. Aí eu falei assim,
olha, eu estou autorizando para tirar as caixas vazias do meu quarto. E ele... Aí ele falou, parecia que ele tinha entendido. Aí, quando eu cheguei, não só as caixas estavam no meu quarto, como o meu quarto não foi limpo. Aí eu falei, gente, o que aconteceu com o tradutor? E aí eu fui, quando eu desci para falar, não, porque saiu que era para não limpar o quarto. Saiu o contrário, que era para jogar e limpar o quarto, era para não, saiu o contrário. Eu falei, desculpa, então foi aqui o tradutor. O tradutor, às vezes, pode errar. Mas nós estamos ficando dispensáveis algumas profissões. A inteligência artificial está correndo perigo. Lá no Japão aconteceu algo que eu não lembro agora, aqui, não se lembra que a inteligência artificial mudou sem autorização uma programação que prejudicou ali o andamento de uma empresa. Eu não lembro direito o que era, mas era algo que a inteligência artificial... Hoje já existe essa preocupação do que a inteligência artificial... Autônoma. O que ela pode fazer. Loucura. Então, não bastasse isso, nós acabamos de ver os humanoides da Tesla. Então, gente, aquele humanoide podendo fazer tarefas de casa, saíram pela rua ali quando a semana passada eles saíram pela rua, os humanoides. Nós estamos vivendo realmente os últimos dias, quando o inadmissível, o inconcebível está acontecendo. Mas aí o Jonas tocou num assunto que é Israel. Israel está aqui em Lucas capítulo 21, no versículo 7. Pode ler? 7 em diante. 7. 21, 7. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? E ele respondeu, cuidado, para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. O 9 também? Sim. O 9. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então, ele está avisando sobre tudo isso que está acontecendo em Israel, essa ameaça, essa iminência de entrar Rússia, entrar junto com o Irã. Estou falando especificamente de Israel. Ele aqui está mostrando que essa não é a Terceira Guerra Mundial. Pois é, mas tem uma coisa que ele falou aqui, pastor, que não tem como. Ele diz assim, não tenham medo, né? Não tenha medo. Porque o nosso medo, qual é o medo hoje, coletivo? Que desencadeia uma Terceira Guerra Mundial. E tem muitos oportunistas... Só se fala nisso, né, o tempo todo. Muitos oportunistas que ficam falando, olha, é o fim, é a Terceira Guerra Mundial. Que nós estamos perto do fim, isso é lógico. Mas esta guerra hoje de Israel... me chamou a atenção a declaração do Putin, falando a respeito de que o mundo hoje está precisando de uma nova ordem mundial. Sim, ele falou hoje. Uma mudança de... Então, você vê que está tudo, o cenário está... Então, não tenham medo, porque não é o fim ainda. Não é o fim. Medo nesse não sentido. É o fim no sentido de que é agora a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial é no final da Grande Tribulação. Também não é muito longe, não. 7 anos de Grande Tribulação, o final é a Terceira Guerra Mundial. Mas o Jonas tocou no assunto. Ele falou, vamos falar de Ezequiel 38. Então, o que a gente está vendo agora é uma grande guerra mesmo, e vai acontecer, vai ter grande destruição, grande número de mortos, Irã vai entrar em algum momento, quer dizer, já entrou, mas eu estou falando vai entrar de fato. Posso ler um Entrei com aliados, ele entrou sozinho neste momento. Agora ele atacou sozinho. Israel revidou, Israel vai revidar mais uma vez, Irã vai revidar, só que vai ter um momento nessa guerra que o que vai acontecer? Israel vai entrar com aliados, que os Estados Unidos já está lá, com porta-aviões, com esquadrão, mas vai entrar a OTAN junto, por exemplo. E o Irã vai entrar com a Rússia. A China já disse que não quer entrar.
mas vai entrar com a Rússia. Aí é uma grande guerra, e outros países xiitas vão entrar com o Irã. Aí vai ser a grande guerra de Ezequiel 38, mas não é a Terceira Guerra Mundial. Vai ficar localizada, vai ficar lá, no Oriente Médio, essa guerra. Lamento pela Síria e pelo Líbano. Sim. São pessoas boas. Maravilhosas. Romanos, está no meio do caminho, né? Romanos 8, versículo 22, né? Ele vai dizer assim, ó, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Exato. Então, esse é o momento em que a humanidade está gemendo. Esse é um terra, momento. né? A terra está gemendo. Né? É o que está escrito mesmo. A terra está falando, eu estou no limite. O clima está no limite, está tudo no limite. O homem está no limite, a nossa saúde está no limite, nossa saúde emocional, a nossa saúde mental, a nossa saúde. Você falou agora. A saúde mental está no limite. Está no limite. E existe uma pequena preocupação diante de uma grande destruição, que é a saúde mental. Que geração fragilizada, a geração alfa, a geração, eu não estou falando só da geração... A Z e alfa. A alfa são criancinhas bem pequenininhas, mas que daqui a pouco o tempo passa e eles já vão ser adolescentes. Mas nós temos uma geração Z. Aí eu vi um meme muito engraçado, não sei se você viu aqui. A geração Z vai dominar o mundo. Mas era meio que assim, porque a geração Z ela é tão desconectada que aí apareceu uma menina com uma garrafa térmica, uma pessoa, por exemplo, como se fosse eu, mais velha, e ali uma adolescente da geração Z. Aí ela mostrando, isso aqui é uma garrafa térmica, mostrando para quem é mais velho. Tá bom, é uma garrafa térmica, mas eu vou filmar agora, eu vou mostrar aquilo que eu descobri. É uma dica. Pega essa dica. Aí ela pega, sabe aquelas garrafas térmicas que tem a tampa? Aí ela tira a tampa, aí ela fala, olha para o que pode ser usado. E aí faz o que a gente está cansado de saber. Usa de caneca. Se tiver faltando caneca, você usa isso. Olha, isso é dica de milhões. O brasileiro já faz isso há muito tempo, né? Isso é dica de milhões. Aí a pessoa... E a geração Z, uau, que tremendo, que fantástico. Então, é uma geração meio que alienada, né? Meio que e muito frágil para frustrações, frágil para tudo. E é uma geração aprisionada na sua mente. Isso também, para mim, é o sinal dos tempos. Quando eu estou falando não só de um grupo de pessoas, estou falando de uma geração com adoecimento mental coletivo. É o que nós temos diante dos nossos olhos. E essas crianças, esses adolescentes, vão se tornar os adultos e que vão ocupar lugares e eles descontrolados. Qualquer coisa, eles vão ficar surtados. Não tem proteção emocional, não tem maturidade. Gente, isso é o fim dos tempos também. Você não parou para pensar, são pessoas que vão se casar com esse nível de fragilidade. E nós precisamos estar em sinal de alerta. A gente gostaria de fazer um fechamento, né, para esse podcast, mas não tem fechamento. Não tem, porque a gente Concorda, ficou, Pedro? olha, quanta coisa ficou de fora. Leu o versículo 12, né? O versículo 12 do capítulo 21 de Lucas, né? A gente pode continuar na próxima semana, né? Podemos continuar em Lucas 21. Continuar em Lucas 21. Ou Êxodo, e depois a gente volta para Lucas 21. Vamos ver o que a gente vai decidir. Fica, então, acompanha a gente no próximo podcast. Você vê que o tempo é curto para tanta coisa que tem para falar. Mas nós queremos aqui o teu comentário. Deixa aqui o teu comentário, o tema que você gostaria. Realmente, você quer que continue Lucas 21? Você quer ir para Êxodo? E também, se quiserem deixar perguntas. Deixa pergunta também para a gente responder para vocês. E também quero deixar o aviso final. Deixa o seu like, compartilha. São pequenas ações que trazem grandes resultados. Já que tem tão pouca gente falando, quando você compartilha, você está sendo usado por Deus para anunciar o que o mundo precisa ouvir.
Então, deixa o seu like, compartilha e vai para a área de membros, porque temos muita coisa para vocês. Pastora, eu só queria deixar aqui, catucar, né, a galera aí. Por que que isso não está sendo tão falado? É o que está acontecendo, né? Por que que os grandes líderes dessa geração não estão expondo essa verdade bíblica para que o povo de Deus esteja preparado para essa última hora? Pode ler. Então, assim, porque tem muita coisa ruim acontecendo e parece que quer se falar muito de bênção, mas não quer se alertar o povo de Deus das coisas que estão para vir e já estão vindo e não está se apercebendo, né? Eu creio que no próximo podcast a gente pode falar mais sobre isso e trazer esse despertamento. Amém. Que Deus abençoe e até a próxima semana. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a todos, queridos. Até a próxima.